Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de mais de 3, quase 4 anos com o arquétipo do Imperador. Já tem alguns anos, né, que eu faço uso dessa ferramenta dos arquétipos. E eu gosto de trazer esse conhecimento para vocês de forma falando do arquétipo específico. E eu acho que uma boa forma da gente entender como o arquétipo funciona na vida das pessoas, como que o arquétipo age, é ouvindo a experiência de outras pessoas. Então eu gosto muito de aprender com as experiências dos outros, porque às vezes a gente acha que tem uma coisa acontecendo com a gente, o arquétipo parou de funcionar, será que isso só acontece comigo? Né? Parece que antes o efeito era muito, agora diminuiu. Como assim você ficou 4 anos com o arquétipo do Imperador, não teve nenhum momento que você sentiu que o negócio desandou? Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência como uma forma de agradecer também esse arquétipo que esteve comigo tanto tempo. Eu me despedi desse arquétipo recentemente, eu não imaginei que um dia eu iria tirar o arquétipo do Imperador da tela do meu celular, mas para minha surpresa, né, chegou esse momento. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso também com vocês, depois de 4 anos com esse arquétipo, por que eu decidi tirar esse arquétipo. No último ano, né, eu já fiz mais de 400 mil reais com o arquétipo do Imperador. E compartilhar com vocês por que eu trouxe essa energia para a minha vida, para vocês entenderem também o meu processo de escolha na hora de trazer um arquétipo para a minha vida, os desafios que eu vivi com esse arquétipo, né, que faz a gente pensar por que o arquétipo parou de funcionar, e para vocês entenderem também por que eu não uso os arquétipos de forma descartável. Fiquei 7 dias, fiquei 2 dias, não. Eu passo geralmente alguns meses e tem arquétipos que eu passo alguns anos com eles, tá bom? Então, se você gosta de vídeos assim, onde eu compartilho com vocês de forma detalhada a minha experiência com os arquétipos, já clique em gostei, porque é uma forma de eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, e aí eu trago outras experiências que eu tenho com outros arquétipos também, tá bom? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, né, por que eu decidi trazer o arquétipo do Imperador para a minha vida? No momento que eu trouxe o Imperador para minha vida, eu era uma pessoa que tinha resultados, mas os meus resultados oscilavam muito. Então, ora o dinheiro entrava, ora o dinheiro não entrava. Ora eu estava bem financeiramente, horas eu não estava tão bem financeiramente assim. Então eu percebia muito forte uma instabilidade, principalmente na minha vida financeira. E eu estava um pouco cansada disso. Só que até então eu não conseguia enxergar o que eu precisava mudar para parar de viver esse sobe e desce na minha vida. Outro ponto que, à medida que eu ia vendo essa inconstância do fluxo de dinheiro na minha vida, né, de horas eu estar muito bem, horas eu não estava, eu percebi essa inconstância também nos meus comportamentos. Então, como vocês sabem, eu tenho muito forte o arquétipo da Fênix, que eu sou de escorpião e tenho muito escorpião no meu mapa. Então eu sou profunda, eu não sei fazer um conteúdo raso, né? E essa é a minha natureza. Eu nunca vou conseguir vir aqui fazer um vídeo para vocês de 2, 3 minutos, porque essa não seria eu, entende? Então, só que ao mesmo tempo que eu sou profunda e tudo mais, né, eu tenho muito essa coisa do renascer das cinzas. De tempo em tempo eu tô renascendo das cinzas. E eu confesso para vocês que eu tava muito cansada de horas tá muito bem e horas parece que não tinha nada. Horas estava muito bem e horas parecia que não tinha nada. Esse sobe e desce e esse movimento todo. E isso foi me cansando. E aí, a partir do momento que eu ia me conhecendo, eu me lembro que eu tinha um canal da Se Conecta, e uma seguidora, que é psicóloga e astróloga, ela assim, Dani, eu queria muito conhecer o teu mapa astral, porque eu acho que o teu mapa não é um mapa tradicional, não é um mapa careta, e eu tenho curiosidade, e eu acho que poderia te ajudar. E eu não tinha esse conhecimento de astrologia, nunca tive interesse de usar mapa astral como ferramenta de autoconhecimento, eu tinha até um pouco de preconceito, sabe? Eu usava outras ferramentas, ressonância harmônica, Theta Healing e tal, mas o mapa nunca pensei, né, que fosse uma ferramenta. E aí ela fez esse mapa, e aí ela trouxe algumas informações sobre a minha personalidade. E nesse mapa eu descobri que a gente tem 4 elementos, né? Os signos também são 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Então, escorpião é um signo de água, câncer é um signo de água, capricórnio é um signo de terra, sagitário, signo de fogo.
E ali no mapa dava o percentual de cada elemento na minha personalidade do dia que eu nasci, na hora que eu nasci. E ali eu vi que eu tinha pouquíssima terra no meu mapa, que é só a minha lua em touro, né? E para minha lua em touro, porque touro é importante segurança. E a lua é aquilo, é a emoção, é aquilo que a gente sente. Então pensa como era difícil para minha lua em touro, que precisa de segurança, se sentir segura, vivendo nesse sobe e desce, nessa montanha russa de dinheiro, nessa montanha russa de negócios, nessa montanha russa, sabe? Era muito difícil. E eu, de certa forma, acabava sofrendo um pouco com isso, né? Quando eu tive que ela me passou isso, Dani, você precisa de terra, né? Então começa a se conectar mais com a terra, começa a colocar mais o pé na terra, começa a aterrar mais. E aí isso começou a fazer muito sentido, porque naquela época eu não tinha um plano, eu tinha sonhos, mas eu não tinha um plano para realizar os meus sonhos. Eu não era uma pessoa aterrada, entende? Eu tava muito ainda, eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela dizia assim, amiga, eu tava quase achando que tu ia virar um monge e que daqui a pouco tu ia lá pra montanha meditar, de tão assim fora da terra que eu estava. Então eu passava boa parte do meu dia fazendo Ho'oponopono, fazendo técnicas de lei da atração, estudando conteúdos de lei da atração, tentando entender onde que eu estava errando. Eu dormia com áudio de reprogramação mental no ouvido e eu acordava de manhã com meu ouvido doendo, porque eu dormia todos os dias com fone de ouvido para reprogramar minha mente, para mudar minha vida financeira. Eu de fato queria mudar a minha vida financeira, né? Só que o caminho que eu escolhi para mudar minha vida financeira era só técnicas, então passava o dia inteiro consumindo esses conteúdos, comprando curso de lei da atração, fazendo tudo sim. Eu não vou dizer que isso não gerou resultado, mas eu ainda não sentia que eu vivia aquele resultado palpável, assim, sabe? Quando tu olha pra tua realidade e tu não vê um grande impacto, tipo hoje, né? Tipo, hoje onde eu moro, eu vejo a prosperidade na minha vida, né? Eu vejo aquilo que na matéria mesmo, aquilo que eu queria manifestar, né? Que é a piscina que eu aproveito com minhas filhas, parquinho que tem ali, tem mesa de sinuca aqui na minha casa, né? Tem lugar de salão de jogos pra gente receber os amigos, familiares. Então hoje na minha vida eu vejo o que eu queria ver lá atrás e eu não conseguia ver, e eu achava que eu estava fazendo alguma técnica errada, que eu não estava limpando direito. Eu não entendia por que a minha vida não ia. Então quando ela trouxe para mim essa informação do mapa astral e falou que eu tinha pouca terra e eu tinha fogo, água e ar bem equilibrado. O que é isso? O elemento ar, né? O pensamento, né? O pensamento positivo eu conseguia, a meditação, tudo que envolve o elemento ar eu estava fazendo, né? O elemento água, as emoções, ai, quando eu puder, quando eu tiver piscina, quando eu puder morar perto da praia, ir caminhando pra praia, era o meu sonho morar em Balneário Camboriú, que é onde eu moro hoje, mas eu não conseguia realizar esse sonho, entendeu? Mas eu ficava pensando e sentindo como seria e tal. O elemento fogo, o entusiasmo, né? Aquele desejo, aquela empolgação para fazer e tal, ai, eu desejo aquilo. Só que o elemento terra, que é o corpo, do pó da terra viestes e do pó da terra voltarás, o elemento terra é a ação, é o que faz acontecer, é o movimento, é o que coloca em prática. Eu não tenho, eu tenho muito pouco no meu mapa. E quando ela me trouxe isso, eu acho que virou uma chave, caiu uma ficha assim, querida, você precisa de um alinhamento, você precisa descer um pouquinho do teu céu ali, da tua fantasia, de só ficar pensando, mentalizando, visualizando, e eu assistia tudo quanto era vídeo de casa de luxo. Eu consumia muito conteúdo desse sentido, e as coisas não mudavam, né? E limpeza de memórias, limpeza. E não ia. Por quê? Porque não tinha um plano, e plano é coisa do elemento terra, plano é coisa de Capricórnio, plano é coisa de Touro, plano é coisa de Virgem, analítico, signo de terra, que planeja, né, que tem um caminho para seguir. E eu não fazia planos. Eu achava que a minha vida ia mudar aleatoriamente. Eu achava que a minha vida ia acontecer do nada. A mesma coisa, a minha mudança de alimentação. Já contei várias vezes que eu era uma pessoa que comia bolacha recheada todos os dias, comia cachorro quente, pizza toda hora, não gostava de frutas, não comia salada, tomava café com leite, um monte de açúcar no café. Eu fiz um plano para mudar a minha alimentação. E depois que eu entendi esse poder do plano, esse poder do planejamento, mas que eu não sabia fazer porque terra não temos, né? Eu entendi, caramba, eu preciso de terra para ontem para poder realizar na matéria, né? Porque a gente quer realizar na matéria, mas a gente fica às vezes muito no elemento ar, no pensamento,
Gêmeos, eu tenho um ascendente em Gêmeos, elemento ar, né? Eu sou escorpiana, água, profunda. Às vezes eu fico aprofundando tanto numa coisa que não precisa, que eu podia ser mais prática e não perder tempo, tanto tempo aprofundando uma coisa, sabe? Que eu podia ir para a próxima etapa. Tanto que eu passo muito tempo com o mesmo arquétipo na minha vida, né? Eu fico muito tempo naquele movimento. Beleza, recebi essa informação. Já estava nessa época, já sabia sobre arquétipos e tal, mas eu não usava os arquétipos a partir dessa consciência de falta de elementos na minha característica, na minha personalidade. E aí eu preciso de terra, eu preciso de fundamento, eu preciso de estrutura. E aí eu comecei a estudar, a aprender mais sobre o arquétipo do imperador. Quando esse arquétipo apareceu para mim, eu vi uma sensação assim, eu preciso disso na minha vida, mas eu vou entender um pouquinho mais o que é esse arquétipo. Então, à medida que eu ia estudando sobre o imperador, eu via que o imperador era uma junção ali dos 4 reis do tarô, inclusive o número 4, que vem falar de estabilidade, de sustento, né? A mesa tem 4 pés, a cadeira tem 4 pés, que dá essa estabilidade quando você senta. E eu não sentia essa estabilidade na minha vida, né? Era sempre aquele sobe e desce. Então eu pensei, ok, ele vai ser um equilíbrio desses 4 elementos. O imperador é aquele que constrói império, e eu ainda estava naquela sensação de que a minha vida, a riqueza, a abundância ia acontecer da noite para o dia como um passo de mágica, porque eu vivia muito nesses conteúdos mágicos, nessas mudanças repentinas, né? Eu ainda tinha essa coisa de ganhar na Mega Sena, que ia vir um dinheiro do nada, ia mudar minha vida do nada, essa coisa bastante assim, ok, eu não vou dizer que eu não tive momentos que a vida me surpreendeu financeiramente, só que daí era muito cansativo, horas a técnica funcionava, horas a técnica não funcionava, horas vinha um dinheiro bom, horas já não sabia mais que técnica fazer, que programação ouvir, que meditação fazer para ter um resultado melhor, entende? Então, mesmo nessas coisas muito mágicas e nesse, né, na vida surpreendendo, isso ainda era muito, muita oscilação. Então, é como se eu não tivesse controle, e o arquétipo do imperador é um arquétipo de controle, né? É como se eu não tivesse controle sobre os meus resultados, porque eu não sabia no fim o que estava funcionando, qual era a técnica que estava funcionando, sabe? Porque tudo quanto era técnica que dizia para eu fazia. Faz ressonância harmônica, compra uma orgonite, bota uma orgonite dentro da tua casa, faz Ho'oponopono, faz 33x3, faz 55x5, assiste a reprogramação tal, assiste, dorme com o Ho'oponopono da liberação não sei o que, faz a oração de São Miguel. E não é que hoje eu não faço, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo, recentemente eu fiz 21 dias da oração de São Miguel, porque eu tava querendo uma mudança na minha vida, e eu faço essas técnicas. Eu tenho a minha terapeuta de Theta Healing, todo mês eu faço a sessão de Theta Healing com a minha terapeuta, eu faço. Só que o meu problema não é isso, entende? Porque eu cultivo um pensamento próspero, eu tenho essa coisa mas tudo que alimenta emoção, pensamento e desejo. Mas na atitude, plantar coisas que iam fazer eu colher mais dinheiro, isso eu não fazia. Em atitudes, eu só fazia técnicas, entendeu? E o dinheiro, para você colher dinheiro, você tem que plantar coisas que vão te gerar dinheiro. Para você colher saúde, você tem que plantar do teu corpo alimentos que vão te deixar mais saudáveis. Se você quer colher um corpo definido, você tem que plantar em atitudes, exercícios que vão deixar esse corpo definido. Não adianta ficar mentalizando o corpo ideal, visualizando o corpo ideal e continuar comendo x-salada, batata frita, Coca-Cola. É incoerente, entende? Então tem um desalinhamento na atitude, no comportamento com a vida que você deseja colher. E eu não conseguia perceber isso, né? Então, à medida que eu ia estudando sobre o arquétipo do imperador e perceber que o imperador é aquele que constrói impérios, e perceber que o império não se constrói da noite para o dia, eu comecei a observar impérios mesmo, né? Obras, construção na matéria, que era o que eu queria viver. Gente, deixa eu ver se tá ligado, porque eu sou leiga ainda com essas coisas aqui, né? Aí eu comecei a observar um prédio. Aqui tem um prédio na minha frente que tá em obra. Desde que eu cheguei aqui, esse prédio tá em obra. E eu comecei a perceber que as coisas grandes, que as coisas que têm estrutura, elas não são construídas da noite pro dia. E aí eu comecei, porque eu sou essa pessoa que eu olho tudo à volta e eu reflito muito sobre tudo, né? Eu comecei a imaginar, ok, como que acontece a construção de um prédio, né? A pessoa constrói um prédio, ela ganha dinheiro vendendo apartamento, alugando os apartamentos. O prédio, ele não se constrói sozinho, precisa de outras pessoas para esse prédio ir para frente. Mas imagina uma obra
que não tem planejamento, que não tem planta, que você não sabe quantos tijolos tem que comprar, quanto de cimento. Era assim que eu vivia. Eu não fazia plano de absolutamente nada. Hoje eu tenho minha alimentação, né? Quando eu tô no ritmo, eu sei o que eu tenho que comer, o que eu tô comendo, quando eu tô botando proteína para dentro do meu corpo, quando eu tô botando carboidrato, o que vai fazer eu perder peso mais rápido. Hoje eu tenho essa consciência, mas lá atrás, gente, eu achava que a vida ia mudar assim do nada, entendeu? Então, como eu comecei a ver como se constrói as coisas na Terra, porque a gente está no arquétipo Terra, e aqui na Terra as coisas têm um jeito de funcionar. Não adianta dizer que não. Você não consegue, assim como no mar, as coisas têm um jeito de funcionar lá no mar. Não adianta você dizer, não, eu faço do jeito que eu quero. Vai respirar pelo nariz embaixo da água para ver se você não vai morrer afogado, não é mesmo? Vai para o Alasca de biquíni para ver se você não vai morrer ali e ter um choque térmico. Porque lá é frio, lá tem um jeito de se vestir, lá tem um jeito das coisas funcionar. E na Terra, as coisas também têm um jeito de funcionar. Então eu comecei a olhar, principalmente prédios, foi a minha referência, né? E aí eu fiquei imaginando os pedreiros, eletricistas, chegando num prédio para construir um prédio. E ninguém sabe o que tem que fazer, porque não tem uma planta, porque não tem um planejamento. Aí eu fiquei pensando assim, né? Como que eles vão fazer? Essa obra vai se desenrolar? Esse negócio vai acontecer? Não vai. Por isso que às vezes as pessoas que têm um personal trainer, que faz um plano, que tem um nutricionista, que faz um plano de alimentação, elas costumam ter mais resultados. E aí eu comecei a entender que eu não era essa pessoa que não fazia planejamento e que eu ainda estava na ilusão de que as coisas iam acontecer sem, do nada, né? Sem organização. E aí, à medida que eu ia aprendendo sobre o arquétipo do imperador, eu fui vendo que ele tinha tudo que eu precisava, tudo que eu não tinha, porque para mim ferramenta é isso, né? Quando você coloca um prego na parede, você não consegue colocar com a força do seu braço, então você pega uma ferramenta para te ajudar, um martelo. E eu comecei a perceber que o imperador era isso, né? Ele era aquele que constrói o império. Para construir o império, não adianta ter pessoas, porque as pessoas precisam saber o que elas vão fazer, precisa de material, o que precisa para construir esse império. Então, ele tinha essa consciência mais madura, porque ele é a junção desses 4 reis, né? E eu percebi o quanto eu estava sendo infantil, o quanto eu estava sendo imatura, achando que as coisas iam acontecer do nada. Exatamente quando a gente é criança, né? Quando se é criança, você pensa, eu quero uma mochila. Seu pai, sua mãe aparece lá com a mochila. Eu quero um bolo. Eu quero um chocolate. Eu quero a festa de não sei o quê. Do nada, as coisas aparecem. Não é do nada. Tem um pai e uma mãe que trabalha pra cacete pra dar aquela festa, pra dar aquela blusa, pra dar aquela mochila pra aquela criança. Mas a criança, ela não faz aquele raciocínio de que existe um trabalho, existe uma semeadura que levantou aquele dinheiro e que ofereceu, né, que concedeu ali aquela mochila, aquelas coisas. Então minhas filhas, elas querem, semana passada, mãe, queria o jogo do Minecraft e tal, comprei o jogo do Minecraft, mas elas, na cabeça dela, elas só pedem e a mãe vai lá e oferece, né? E a gente tem muito isso com Deus, né? Porque a gente pede, Deus dá. Só que no mundo real, aquela coisa que aparece para criança não é uma coisa que apareceu como mágica, né? Teve alguém que planejou, que trabalhou todos os dias, que construiu um salário e por isso foi possível essa manifestação. Então eu percebi que eu ainda estava na criança de achar que alguém do além, do nada, ia trazer para mim essa vida que eu tenho hoje, que eu construí, aprendi, que eu sou muito grata, né, com o meu professor imperador. Mas eu não pensava que era eu que ia construir, entende? Eu ainda achava que era técnica, enfim, que ia manifestar a mudança da minha vida. Minha perna tá ficando dormente. E aí, à medida que eu ia aprendendo com o imperador, eu fui percebendo, esse arquétipo tem maturidade. E eu precisei admitir que eu era uma criança, que eu ainda estava na criança, né? Que esperava alguém dar, que esperava alguém fazer, que esperava alguém mudar a minha vida para mim. Comecei a perceber que o imperador é um arquétipo de organização, que é um arquétipo de ordem, que é um arquétipo de disciplina, né? E o que é ordem? O que é disciplina? O que é compromisso? Compromisso é você ir mesmo sem estar com vontade. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas eu fazia e eu vivia como criança, como alguém que faz só o que tem vontade. Então eu comia chocolate todos os dias, eu comia salgadinho, bolacha recheada todos os dias, porque era o que eu tinha vontade. Eu tava num canal na internet, quem é meu seguidor bem antigo lá atrás vai saber. Eu ficava 4 meses sem aparecer no Instagram, sem aparecer no YouTube, e eu queria resultados estáveis, só que eu não era estável na minha plantação.
né? Então é a mesma coisa um prédio. Não adianta dizer que eu fiz uma planta incrível, um prédio vai ser foda, eu comprei todo o material, só que aí ninguém vai lá construir esse prédio, fica 4 meses. Esse prédio vai chegar no tempo? Não vai. E claro que nesse processo tem imprevistos, né? Numa obra chove, pode acontecer um monte de coisa, mas tem imprevistos. Mas uma coisa é quando a gente não faz a nossa parte. Então, se você tiver uma vida saudável por 6 meses, você vai ter um resultado saudável. Se você tiver uma vida saudável 1 dia no ano, 2 dias no ano, não tem como, entendeu? Não tem como construir algo muito grande fazendo de vez em quando, fazendo quando sente vontade. E o imperador, ele não faz quando ele sente vontade. A mesma coisa quando eu trabalhava de carteira assinada, eu não ia trabalhar só quando eu sentia vontade. Eu não ia trabalhar quando, tipo, hoje eu tô disposta, eu vou. Hoje eu tô com dor de cabeça, eu não vou. Se você ir trabalhar só quando você sente vontade, você vai receber proporcional às tuas ações. Se você trabalhar 10 dias no mês, sem atestado, você vai receber proporcional 10 dias. Então não adianta querer colher o salário cheio se você plantou 10 dias, entendeu? Então eu comecei a entender, à medida que eu ia vivenciando o imperador, que muito dos meus resultados, tipo, eu queria colher dinheiro, mas eu passava o dia pensando em como o dinheiro ia sair, em como que eu ia gastar, pensando em técnica, pensando em coisa. Se eu quero colher dinheiro, eu tenho que entender como que o dinheiro funciona, como que o dinheiro passa de uma mão para outra. Né? O dinheiro chega através de contribuição. Quanto que eu estou contribuindo na vida dos outros para as pessoas me trazer dinheiro de volta por aquilo que eu estou entregando para elas? Então eu comecei a buscar informações, aprender sobre aquilo que eu queria manifestar na minha vida, aprender um pouco mais sobre dinheiro, entender, perceber o quanto eu era inconstante nos meus resultados, o quanto eu não fazia a minha parte, né? E hoje eu vejo que o imperador, e a partir de tantos anos usando os arquétipos, né, eu comecei a perceber a partir daqui que os arquétipos são como professores, né? O professor, quando você entra numa faculdade, por exemplo, o professor fica ali contigo te ensinando algumas coisas, você vai passar por algumas provas, e se você não passar, se você não entender a lição, você vai continuar repetindo de ano, o professor ele pode continuar o mesmo. E é por isso que eu não mudo de arquétipos, porque ele parou de fazer resultado. Ele parou de fazer resultado não é porque o arquétipo não está funcionando. Ele parou de fazer resultado porque eu estou reprovando em algo que eu preciso aprender e eu não consigo aprender. Então não é porque o imperador é um arquétipo de ordem, que traz estabilidade, que constrói o império, que teve momentos da minha vida que eu não sentia minha vida bagunçada, que eu não me senti confusa, que eu não sabia. E sim, o professor continuava ali. E enquanto eu não entendia o que eu precisava aprender, aquela energia estava disponível de ordem, de organização, de crescimento, né? Aí não adianta ficar trocando de ferramenta, igual você tá no 4º ano com um professor que está te ensinando uma disciplina de matemática. O fato de você ir para outra cidade, você vai continuar no 4º ano, você vai continuar aprendendo a mesma lição. E não adianta, enquanto você não aprende aquela matéria, você vai reprovar. Então, o que aconteceu comigo no ensino médio, né? Eu reprovei em matemática, eu fui pro próximo ano e fiquei aprendendo matemática. E por mais que a professora ensinava, eu não conseguia entender como fazer determinados problemas, né? Aí eu tive uma professora particular e eu tive dificuldade ainda de entender. Eu só fui pro próximo ano, para a próxima fase, quando eu aprendi aquela lição. Então é muito mais sobre a gente do que sobre os arquétipos, e por isso que eu passo tanto tempo com os arquétipos. Dani, por que agora você vai abrir mão do imperador, né? Porque assim como todo professor, você imagina que você entra na faculdade de medicina, você vai fazer várias coisas com o professor ali do teu lado. E você fica um tempo com aquele professor, até que chega um momento que o professor diz assim, ó, parabéns, garota. Você já pode fazer uma cirurgia sem que eu esteja ali do seu lado. Você já aprendeu a lição que você poderia aprender comigo. Agora, eu não tenho mais o que te ensinar. Agora você pode ir para outros professores, você pode ir para uma próxima fase, porque o que você precisava desenvolver, você conseguiu. Então hoje, quase 4 anos com o imperador, obviamente que no primeiro ano eu não tive os resultados que eu queria. Eu não tive essa colheita que eu tenho hoje. Mas a partir do momento que o imperador entrou na minha vida, eu comecei a perceber o que eu estava, prestar mais atenção na minha semeadura, no que eu estava plantando. Eu comecei a ficar mais estável nas minhas redes sociais, mais estável nos meus projetos, nos meus canais. E a partir do meu comportamento mais estável que aquele professor estava me ensinando, eu comecei a construir resultados também mais estáveis. Então hoje eu posso passar por uma oscilação
que isso não afeta o meu faturamento, né? Então, eu tive a cirurgia de apêndice, teve momentos do arquétipo que eu passei por uma mudança, casamento, mudei minha energia, demorei para entender quem eu era dentro dessa relação e tal, só que os meus resultados, meu faturamento, ele não ficou oscilando, apesar dos movimentos de mudança que eu estava vivendo na minha vida, porque antes, quando alguma coisa acontecia na minha vida que eu mudava, isso impactava a minha vida financeira, nossa, tudo ia pro ralo, assim, exatamente como aquilo que eu estava vivendo. Então, mesmo com o arquétipo do imperador, eu tive um ano que eu morei em São Paulo e eu não tinha uma casa fixa, eu morei em vários lugares, e ainda assim eu comecei a construir faturamentos sólidos, e no último ano com o imperador, com essa estrutura sólida, eu tenho faturamento constante. Meu faturamento não é assim, horas eu faturo muito, horas eu faturo pouco, horas eu tô muito bem, horas eu não tô, né? É muito bom olhar para trás e ver que nos últimos 2, 3 anos o faturamento da minha empresa é constante e crescente. Então não é assim, horas eu ganhei muito, daqui a pouco eu tô lá no chão de novo. Não, fiquei um tempão fazendo tantos por mês, daqui a pouco eu tive um salto, e aí eu continuei com esse salto, fazendo tantos por mês, eu tive outro salto, e aí eu continuei fazendo tantos por mês, né? Eu não regredi, não era mais aquele sobe e desce, né? Era uma coisa muito mais estável. Então, no último ano, foram mais de 400 mil reais produzidos. E pode ver que eu tive toda segunda-feira aqui no canal, né, fazendo a mensagem dos arquétipos, mas teve semana que eu não produzi 3 vídeos, mas eu estava aqui toda semana, por 2 anos e meio, eu estive aqui todo mês, não fiquei 4 meses sem aparecer, 5 meses sem aparecer, como eu era nos meus outros projetos do YouTube. Aprendi tanto com o Imperador sobre estratégia, porque quando eu comecei no YouTube, eu queria gravar só o que eu sentia vontade. Ai, tô sentindo vontade de falar sobre tal coisa, eu vou falar. Eu não tinha estratégia, eu não tinha planejamento, nada. Agora, eu tenho um canal aleatório, eu tenho um canal que eu falo de coisas que eu gosto, né? Hoje eu vou postar um vídeo de investimento, falei sobre o que eu aprendi com a minha vida financeira, falei nesse vídeo porque que eu não falo com a minha mãe, eu compartilhei várias coisas aleatórias, mas todos os vídeos daquele canal, eles estão configurados, eles estão com tag de pesquisa. Eu pesquisei qual a melhor forma de renomear aquele vídeo, qual o melhor título para que as pessoas clicassem naquele conteúdo. Então, tudo que eu faço hoje, por mais que tenha Daniela, a leveza e tal, tem planejamento, tem fundamento e tem estratégia. E aí eu vi que dava para continuar sendo quem eu sou, junto com estratégia e planejamento, né? E o outro canal, ele tá incrível, ele tá fazendo muito mais até ganhos do que o Arquétipo na Prática, que eu já tenho 2 anos e meio, porque é sobre isso. Quando você tem um professor que ele já te ensinou o que você precisava aprender, e você aprendeu, você não tem necessidade de ficar com aquele professor pro resto da vida, porque ele não tem mais o que te acrescentar, entende? Então, se você fez faculdade de medicina, aprendeu a fazer uma cirurgia, aprendeu a fazer um parto, qual é a necessidade daquele professor estar ali? Qualquer lugar que você for, você já sabe agora fazer. Então, hoje, eu uso muito os arquétipos como professores, né? Que são ferramentas para me ensinar algo que eu tenho dificuldade, algo que eu não sei. E uma vez que você aprende, você não precisa mais repetir de ano, que é igual andar de bicicleta, né? Você aprendeu a andar de bicicleta, eles podem até roubar a tua bicicleta, mas a habilidade de saber andar de bicicleta, isso eles não vão. Por isso que quando vocês ouvem as pessoas ricas dizer assim, se eu perder tudo hoje, eu faço tudo em tantos meses. Porque uma vez que você aprende, isso é teu. E aí você sabe fazer aquilo aonde quer que você vá. Você sabe dirigir em qualquer... Uma vez que eu aprendo a dirigir, eu posso ficar um tempo sem dirigir, eu vou ter que relembrar, mas é mais fácil para mim do que alguém que nunca fez, do que alguém que nunca dirigiu. Então, é por isso que eu passo tanto tempo com um arquétipo na minha vida, e eu confesso que quando eu percebi que o imperador, ele tinha cumprido, e eu sou muito grata por esse arquétipo, né, tinha cumprido o seu papel, e ele esteve comigo o tempo todo, essa energia, né, quando eu não sabia, desorganizava e quebrava a cabeça e tal. Eu sinto que com o professor do lado você aprende mais rápido, né? Eu percebi que eu aprendi muito com a frequência do imperador, que hoje eu olho para minha realidade, né? Eu tô numa casa, num lugar, numa cidade que eu sempre quis, e eu só conquistei isso por conta do planejamento, porque eu aprendi a planejar, porque eu aprendi a semear dia a dia aquilo que eu quero colher amanhã, e o imperador me ajudou a sair da ilusão
de que eu ia colher dinheiro sem nunca plantar coisas que me trariam dinheiro de volta, né? Sem usar o meu tempo para produzir fontes de renda. Então hoje eu tenho múltiplas fontes de renda, né? O dinheiro não vem só de um lado, e hoje eu conquistei, de certa forma, apesar da minha vida mudar, porque a nossa vida ela vai mudar, essa estabilidade de que tudo vai... Não, né? Eu planejei uma coisa e veio a cirurgia, 14 dias de molho, veio o casamento que eu achei que nunca mais ia casar, casei, mudei de cidade. Eu mudei muitas coisas na minha vida, mas a minha semeadura com relação ao dinheiro, eu continuei fazendo. Eu continuei aprendendo sobre investimentos, lendo livros sobre dinheiro, aprendendo sobre dinheiro na terra, né? Ao invés de ficar aprendendo só sobre técnica, como eu passava o dia inteiro aprendendo técnica, né? Então hoje eu aprendo sobre dinheiro, eu leio livros sobre dinheiro, eu assisto séries sobre dinheiro, eu busco entender como o dinheiro funciona, eu busco pensar como que eu posso criar alguma coisa que possa ajudar outra pessoa para que venha dinheiro de volta em troca desse conhecimento que eu ensino. Então eu tô sempre plantando sementes de dinheiro e, né, eu vou colher isso. E é a mesma coisa um prédio. Se você tá indo todo dia lá naquela, botando tijolinho, construindo, uma hora vai ficar pronto, uma hora você vai colher. Então, eu sou muito grata ao imperador, né, foi um grande professor. Agora, tô passando por uma fase muito grande, tem vários arquétipos na minha vida que eu achei que eu nunca ia desapegar. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui, né, para quem é meu aluno do curso Arquétipos para Enriquecer. É um curso que já saiu de linha agora. Mas lá no curso Arquétipos para Enriquecer, eu falo que um dos meus arquétipos é o imperador fixo, né? Não achem que vocês não precisam desse arquétipo e precisam dos outros arquétipos que eu vou usar daqui para frente. Não. O imperador é aquele que constrói impérios, e vocês precisam viver a experiência do imperador, obviamente junto com os outros arquétipos que eu recomendo no Arquétipos para Enriquecer, para vocês aprenderem a construir riqueza, né? Porque essa foi uma das grandes lições que o imperador trouxe para mim, a capacidade da construção, dessa coisa de construir. Eu acredito que o imperador, que foi o arquétipo que eu usei por mais tempo na minha vida, ele trouxe os outros arquétipos que eu precisava, né? Igual você vai ter um professor na faculdade. Você não vai ser o único professor, mas ele vai te dizer, olha, se você ler esse tal livro, se você fizer, o professor vai te dar dicas para você conseguir passar naquela matéria ou se sair bem naquela matéria. Então acredito muito que o imperador, ele me levou para os arquétipos que eu precisava para construir e para chegar aonde eu tô hoje. Então agora eu sinto que eu vou entrar numa próxima fase, vou aprender outras lições daqui para frente, e para isso, né, eu vou acessar outras energias, outros arquétipos para isso, tá? Então eu me despeço com muita gratidão desse arquétipo. Se você quiser aprender um pouco do que eu aprendi com esse arquétipo aí em 4 anos, né, eu decidi criar o planejamento Minha Vida Rica e compartilhar com quem tiver interesse, né, com quem quiser aprender os passos que eu dei, o que eu aprendi nos livros que eu li sobre dinheiro, sobre construção de prosperidade, sobre construção de riqueza. É totalmente diferente do Arquétipos para Enriquecer, tá? O Arquétipos para Enriquecer, eu falo dos arquétipos em si. Para enriquecer, eu falo da mentalidade da riqueza, né? O planejamento Minha Vida Rica é muito mais sobre comportamentos, hábitos de riqueza, essa construção, o desenvolvimento desses hábitos, a mentalidade que a gente precisa ter para que a gente construa dinheiro, riqueza na terra. A gente vai falar de crenças limitantes? Vamos falar de crenças limitantes. Porém, todavia, entretanto, não é um produto sobre técnicas, sobre carta mágica, não é nada disso. É produtos para planejar, para a gente entender qual é a semente que a gente está plantando e para quem busca fazer uma semeadura consciente, uma semeadura aterrada, com comportamentos no dia a dia, entende? Então, para quem tiver interesse de vir para a Terra, eu decidi compartilhar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado de 4 anos, né? E colocar num produto que eu acho que vai ser meu produto aí, carro-chefe, que é o que eu vou me dedicar para o próximo tempo. Eu tenho aprendido cada vez mais sobre investimentos, estou gostando muito de ler sobre dinheiro, aprender, ouvir sobre dinheiro, e tenho feito muito isso na minha vida, e eu desejo muito inspirar outras pessoas a fazer isso também, né? Inspirar outras pessoas a sair dessa coisa um pouco sem controle, que a gente não tem controle de quando o dinheiro vir, qual é a técnica que funciona e tal, e vir para um lugar mais aterrado, onde, independente do que aconteça na nossa vida, do quanto a nossa energia mude, porque a minha energia mudou, por exemplo, quando eu fiz a cirurgia, né? Eu fui para a cama e, poxa,
eu não posso plantar, só que eu já tinha plantado tanto que eu fechei mentoria de R$ 4.000 quando eu tava na cama, sabe? Então, assim, quando eu tava lá um pouco, tipo, poxa, né, queria estar indo na praia, queria, mas não podia. Então, eu não fico mais dependendo das oscilações, do sobe e desce, sabe? Das energias. Às vezes a gente vai oscilar, vai ficar triste, tá tudo bem, só que isso não afeta a minha vida financeira, por conta dessa semeadura que eu fiz por um médio e longo prazo, né? Sair daquela coisa da mudança imediata, da mudança radical, sem me responsabilizar por essa mudança, prestando atenção em cada atitude, em cada comportamento que eu tenho hoje na minha vida, e mudando quem eu sou, né? E não esperando algo vindo nada e do além. Então, para quem tem esse objetivo de aprender mais sobre dinheiro na Terra, de forma aterrada, esse projeto é sobre isso, tá? Não é nada como fluxo de dinheiro, de fazer carta, não. É um pouco mais aterrado, um pouco mais prático, mais corpo mesmo, tá bom? Então essa foi minha experiência com o arquétipo do imperador, foi tudo isso que o imperador trouxe pra minha vida. E se vocês gostam, mais uma vez, de vídeos assim, clique em gostei, que é uma forma de saber, se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.